Amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom, como é de costume, nós estamos nessa série de estudos expositivos, na segunda carta aos Tessalonicenses. Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, nessa carta. E o tema de hoje vai ser: quem é o anticristo e o que ele fará? Quem é o anticristo e o que ele fará? Antes eu quero fazer uma breve recapitulação, trazer alguns pontos que nós falamos na semana passada, para que a gente tenha condições de compreender melhor o nosso estudo de hoje. Na semana passada, irmãos, nós analisamos os 3 primeiros versículos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. E aqui Paulo, ele está tratando da doutrina da segunda vinda de Cristo. E aqui sempre é importante a gente relembrar o contexto dessa segunda carta. Por que Paulo escreveu essa carta? Por que Paulo vai falar desse assunto mais uma vez? Então, vamos fazer essa recapitulação. Bom, Paulo já havia mandado uma primeira carta à igreja de Tessalônica. E ali Paulo, ele falou bastante sobre esse tema, essa doutrina. E o que ele destacou ali na primeira carta era acerca do caráter repentino da volta de Jesus. E que os crentes deveriam estar sempre prontos para esse dia. Entretanto, possivelmente alguns irmãos, ouvindo acerca desse caráter repentino, entenderam que a vinda de Jesus fosse então imediata, já para aqueles dias, para aquele momento. E isso gerou uma inquietação. Paulo vai até usar um termo aí, uma perturbação. Bom, isso por si só já é suficiente para que Paulo pudesse escrever esse capítulo 2, explicando de uma maneira mais ampla e mais profunda acerca da volta de Jesus. Porém, além disso, surgiu alguns mestres, alguns falsos mestres, afirmando de que a volta de Jesus de fato era iminente e que o dia do Senhor havia chegado, causando uma confusão até mesmo doutrinária. Então, para alguns, o dia do Senhor havia chegado, mas Jesus não tinha vindo ainda, que havia começado só ali a grande tribulação. Para outros, Jesus havia voltado de forma secreta e não os levou, não os arrebatou. E por último, um terceiro motivo que fez Paulo escrever esse capítulo 2 é que havia uma carta que tinha como autoria o apóstolo Paulo. Ou seja, escreveram uma carta e falaram que foi Paulo o escritor dessa carta. Obviamente que foi uma falsa carta. Paulo não havia escrito outra carta que não fosse aquela primeira. E nessa falsa carta se afirmava também que o dia do Senhor havia chegado. Então veja, olha o tanto de fatores que fez com que Paulo escrevesse esse capítulo 2 para deixar claro acerca da vinda do Senhor. Então ele começa o verso de número 1 dizendo assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, reunião aqui, como eu já disse, trata-se do arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, em algumas traduções é por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, olha a falsa carta aí, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo adverte a igreja que eles não ficassem abalados, perturbados, que eles não ficassem agitados, pois essa afirmação de que o dia do Senhor havia chegado, de que Cristo já havia retornado, era uma heresia, e que vinha de homens enganadores, falsos ensinadores. E ele diz isso no verso de número 3. Ninguém de modo nenhum os engane. Em outras palavras,
quem está afirmando isso são enganadores, são falsos pastores, são falsos profetas, falsos apóstolos. Não se deixe enganar, não fiquem alarmados, perturbados. E Paulo apresenta a razão pela qual eles não deveriam ficar alarmados. Olha a continuidade do verso 3. Porque isto não acontecerá, isto que? O dia do Senhor, a vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está deixando claro o seguinte: a vinda de Jesus, a segunda vinda, não vai acontecer sem que duas coisas aconteçam primeiramente. Ou seja, ele fala de dois sinais que antecedem a volta de Jesus. E ele explica aqui que esses dois sinais são a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade, o filho da perdição, uma referência ao anticristo. E eu disse semana passada que quando você lê a Bíblia como um todo, principalmente o Novo Testamento, você vê ali muitos sinais que foram ensinados por Jesus, que vão anteceder a vinda dele. Os apóstolos também nos ensinaram sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. E os teólogos, os estudiosos, os especialistas aí em escatologia, eles dividem esses sinais escatológicos em duas categorias. E são elas: os sinais da certeza do fim. Esses sinais indicam que o fim virá, mas não significa dizer que esse fim está próximo, que é iminente. E quais são esses sinais? Aqueles que Jesus descreveu lá em Mateus 24, onde ele disse guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, epidemias. E Mateus 24:8 diz assim: tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E a outra categoria de sinais, os especialistas vão dizer que são sinais da eminência do fim, ou seja, da proximidade. Esses sinais apontam que a vinda de Jesus está bem próxima, está bem pertinho. E são esses dois sinais que estão aqui no texto de 2 Tessalonicenses: a apostasia e a aparição do anticristo. Quando a apostasia chegar, quando o anticristo surgir, nós vamos ter a certeza de que o fim está muito próximo. Nós não podemos marcar a data, mas temos a certeza de que o fim está muito próximo, tá? Por isso são chamados de sinais de iminência, de proximidade. Semana passada a gente explicou o que é a apostasia. Eu disse a vocês que ela se divide em duas categorias, em duas vertentes, que é a apostasia de cunho religioso, o abandono da fé, mas também disse que ela tem uma vertente de cunho moral, onde a sociedade vai mergulhar num caos moral, onde a sociedade vai se rebelar contra tudo que venha de Deus, da fé cristã, dos princípios judaicos, serão abandonados. Eu incentivo você a assistir o sermão da semana passada, caso você não tenha tido oportunidade. Está lá no canal da igreja, é o aparecimento do anticristo. Ali eu explico com um pouquinho mais de amplitude o que significa a apostasia. E falamos também que nesse cenário, então, de apostasia, de rejeição aos valores morais de Deus, vai aparecer o anticristo. Isso aí, na verdade, vai pavimentar o caminho, a estrada para o anticristo chegar e aparecer. Ele vai vir no meio desse cenário de rejeição aos valores da palavra de Deus. E ele, então, vai liderar essa rejeição e essa rebelião contra Deus. Porque a apostasia também significa rebelião. Então, ele vai ser o líder, aquele que vai se opor a Deus e também a Cristo. Então, veja bem, antes da segunda vinda de Cristo, Paulo está afirmando àqueles irmãos: vai ter uma outra vinda, uma outra manifestação, o surgimento de um outro homem, que é o homem da iniquidade. Antes de Jesus voltar,
vocês irão ver o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se acalmem. As coisas não são assim como vocês estão pensando e esses heréticos estão afirmando. Vai aparecer um homem chamado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, como eu ensinei semana passada, ele é um anticristo, ele é referido como um anticristo. Somente João o chama de o anticristo, tanto em 1 João como em 2 João. Ele também foi chamado por Jesus como o abominável da desolação, no qual Jesus ali, em Mateus 24:15, ele faz uma citação do livro de Daniel. Ele também é descrito como o chifre pequeno, em Daniel. No Apocalipse, ele é a besta que emerge do mar, no capítulo 13. Tudo referência ao mesmo homem, esse homem da iniquidade. Também disse a vocês que o termo anticristo é encontrado, como eu já disse, nas epístolas de João, somente ali, e que o prefixo anti significa duas coisas. Primeiro, significa contra, e sugere que é alguém que está contra outra pessoa, é alguém que é um opositor. O anticristo, então, é um opositor, é alguém que é contra Jesus. Mas o prefixo anti também pode ser traduzido como em lugar de, e aí traz a ideia de um substituto, alguém que quer tomar o lugar. Então o anticristo é alguém que quer tomar o lugar de Jesus, é alguém que quer substituir Jesus, usurpar o lugar de Cristo. Ele é um impostor, um falsificador. Então o anticristo é tanto um adversário declarado de Cristo, como também um Cristo substituto, alguém que quer tomar o lugar de Jesus. Então hoje a gente vai falar mais sobre quem é o anticristo e o que ele fará. Nós já temos pregado com uma certa frequência, se você puxar lá no canal da igreja, você vai ver que todo ano tem sermões acerca da volta de Jesus, todo ano. Às vezes nos domingos, nas quintas, a nossa igreja com frequência tem pregado sobre a doutrina da segunda vinda. Mas como a gente nunca focou de uma maneira um pouco mais ampla na pessoa do anticristo, por isso que eu estou indo com mais calma, para a gente ampliar um pouco mais o entendimento desse anticristo, dessa doutrina tão importante. Então a gente vai dar continuidade no versículo 3, no versículo 4, aí de 2 Tessalonicenses, vamos ver o que Paulo continua falando do anticristo, e a gente vai mencionar, fazer conexões com outros textos que também falam do anticristo, para que a gente possa ter um entendimento ainda melhor, maior. Veja aí o verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Vamos falar um pouquinho quem é o anticristo. Ele é o homem da iniquidade. Ele não é um sistema. Você pode ler alguns livros, comentaristas, pode até ouvir algumas pregações, que o anticristo é um sistema. Semana passada eu até citei que o apóstolo João, ele fala dos espíritos do anticristo, que eles já estão presentes no mundo, atuando. Mas o anticristo, e até disse, mostrei a vocês um texto, 1 João 2,18, que João fala tanto dos anticristos, dos espíritos do anticristo, mas ele fala do anticristo, da pessoa, desse homem que virá no final dos tempos. Então, não é um sistema, não é uma instituição, ele é uma pessoa. E veja o caráter pessoal dele no verso 4. Olha o que diz o texto aí. Diz que ele se opõe, ele se exalta, ele se assenta, ele proclama a si mesmo como Deus. E veja o verso agora de número 8. Diz que ele será morto. Então ele é um homem. Ele tem natureza humana. Ele é um homem de verdade, tá? Ele não é um sistema ou um alienígena, não sei, né?
Alguém pode pensar alguma coisa assim, porque como ele é um anticristo, né? Será que ele é um espírito? Não, ele é um homem. Ele é uma pessoa, ele é o homem da iniquidade. Bom, e eu disse aqui que o prefixo ante significa no lugar de também. Ele não é só um opositor, um rival. Ele é alguém que quer tomar o lugar de Cristo. É alguém que quer se colocar no lugar de Cristo e receber para si a adoração. Então ele é um imitador. E Jesus Cristo, ele se fez homem, como um de nós. Ele desceu da glória e se fez como um de nós. Então Satanás, na tentativa de imitar Cristo e de usurpar o lugar de Cristo, então ele se manifestará através do homem da iniquidade. Não é que ele vai encarnar, mas ele quer também ter um representante humano. Ele quer imitar Cristo, ele é um imitador, ele quer usurpar o lugar de Cristo. Então, como ele é alguém que quer se declarar como Messias, como Cristo, então ele precisa vir se manifestar também como um homem. Então seria estranho se o homem da iniquidade não fosse uma pessoa. Ele é um homem. E veja, iniquidade. A palavra grega aí para iniquidade é anomia, e que descreve a condição de quem vive de modo contrário à lei. Esse homem, o homem da iniquidade, é alguém que vive de modo contrário à lei de Deus. É aquele que se rebela contra as leis divinas. O anticristo é um homem sem lei e que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Então ele será um transgressor consumado da lei de Deus. Ele não vai respeitar a lei de Deus. Então o anticristo, o homem da iniquidade, ele vai realizar a vontade de Satanás, os planos do diabo, e ele vai liderar a mais profunda rebelião contra Deus em toda a história. Já houve momentos, irmãos, em que homens que também eram influenciados por Satanás, mas que não eram o anticristo, eles também demonstraram uma rebelião, uma oposição contra Deus, contra as suas leis, mas ninguém vai se comparar ao anticristo. Ninguém vai se comparar ao que esse homem fará. Então, ele não leva o título de homem sem lei, porque ele não conhece a lei de Deus, porque ele nunca ouviu a lei de Deus. Não, é porque ele vai se rebelar, ele vai desprezar a lei publicamente, ele vai quebrar a lei, ele vai se opor às leis de Deus. O verso de número 8 começa assim: e então será revelado o iníquo, novamente fazendo menção de que esse homem, ele é um homem da iniquidade, é alguém que vive na ilegalidade, é alguém que vive ao arrepio da lei. Então esse homem será de fato um homem corrompido, no mais alto grau. Ele será inspirado pelo poder de Satanás e terá um caráter tão perverso quanto aquele que o inspira, aquele que o influencia, que é Satanás. Verso 3 ainda diz que ele é o filho da perdição. Veja, não apenas o seu caráter é corrompido, mas veja que o seu destino já é definido. Ele está debaixo do poder do maligno e de maneira inevitável, então ele se torna alguém perdido. Ele é o filho da perdição. E no grego a ideia aqui da palavra perdição é que o anticristo está destinado a ser destruído. Esse homem está destinado a ser destruído. E nesse título, o homem da perdição, a gente também vê o anticristo tentando imitar Jesus Cristo. Jesus tem o título, o Filho de Deus, ou o Filho do Homem. O anticristo é o oposto.
ele tem um outro nome, mas ele refere como se filho também. O filho da perdição. O filho de Deus traz vida. O anticristo é o filho da perdição, que será destruído. E aqueles que o seguem também serão destruídos. Verso 4 vai mostrar aí para nós o que Satanás irá fazer quando ele se manifestar. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Veja, que o homem do pecado ele é adversário de Deus, do Cristo de Deus, da lei de Deus. Ele é opositor contra o povo de Deus. Qualquer coisa que esteja relacionado a Deus, o homem da iniquidade é um adversário, é um opositor. E veja que ele vai se opor a Deus abertamente. E ele vai perseguir a igreja. Por isso que esse ensinamento é muito sério. Porque a maioria dos cristãos no Brasil acreditam que quando chegar esse momento aqui, eles não mais estarão aqui. Que eles vão estar no céu. Então, eu não vou passar por problema, está tudo em paz, serei poupado. Não. Ele vai se opor. Ele vai perseguir a igreja. Por isso que eu vou precisar citar alguns outros textos para não ficar só em Tessalonicenses. Você vai ver textos no Apocalipse, eu não vou citar todos, é claro, mas em que, em um determinado momento, João vê uma grande multidão de mártires. Ele pergunta, quem são esses? Então lhe é respondido, esses são os que estão vindo da grande tribulação, os que morreram, os que negaram a marca da besta. Então nós temos que estar preparados. Ele vai se opor a Deus e a todos que têm alguma conexão com Deus. A igreja, o povo de Deus, a lei de Deus. Vamos ler agora Daniel capítulo 7, verso de número 25, que é também um livro que nos aponta muito para o reinado do anticristo. A gente começou recentemente uma série de sermões em Daniel, no domingo de manhã, e a gente vai ter o privilégio, se Deus permitir, de passar por Daniel. Capítulo 7. O presbítero Luiz vai estar explicando para a gente de forma detalhada. Vamos lá. Quando diz aqui que ele se levanta contra tudo que é de Deus ou objeto de culto, você pode pensar em tudo. Templos, Bíblias, louvores, literatura cristã, escolas cristãs, tudo que tem relação com Deus será objeto da perseguição implacável do anticristo. E olha o que Daniel, e aqui é uma menção do anticristo, olha o que Daniel diz, profetizando, Deus revelando a ele, olha o que esse homem fará, o anticristo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e vai blasfemar contra Deus, e destruirá os santos do Altíssimo. Irmãos, só aqui já cai por terra aquela doutrina que diz que Deus não vai permitir o seu povo sofrer. A história inteira da Bíblia, o povo de Deus sofreu. Só a última geração que vai ser poupada. Todo mundo sofreu, aí só os últimos que não vão sofrer. Só por aí você tem que fazer um raciocínio lógico. E veja o texto: e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, ele vai mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel 11:36 agora. Ele vai falar coisas horríveis contra Deus, espantosas. Daniel 11:36. E veja que ele é chamado aqui de rei, porque o anticristo ele tem um poder político, não apenas religioso. E este rei fará conforme a sua vontade,
e levantar-se-á, e engrandecer-se-á, ele vai se engrandecer sobre todo Deus. Não é sobre apenas o Deus verdadeiro, mas ele vai se colocar acima de qualquer divindade pagã. Olha o que diz ainda: e contra o Deus dos deuses, aí é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus, falará coisas espantosas. Mais ou menos assim, que é isso? O que ele está falando? Espanto, assustador. E será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. O apóstolo João, lá em Apocalipse 13, verso 6, olha o que ele diz. Eu estou mostrando aqui que ele vai se opor. Ele é um opositor. Veja que eu estou mostrando textos em que ele está blasfemando. Ele está falando coisas espantosas contra Deus. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Tudo que é relacionado a Deus, esse anticristo vai blasfemar. Verso de número 7, agora em Apocalipse. Veja que ele vai perseguir de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. E aí é a igreja verdadeira. O verdadeiro crente não vai se prostrar diante do anticristo. Ele vai negar a adoração ao anticristo. E olha o que diz o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E para o susto dos crentes da prosperidade triunfalistas, que aqueles que acham que crendo em Deus, tudo vai dar certo, Deus não vai permitir sofrimento, essa teologia maldita e satânica. Olha o que Deus vai permitir. E vencê-los. Crentes irão ser vencidos pelo anticristo. Isso é falta de fé? Não, é a verdadeira fé. A verdadeira fé é você seguir fiel a Deus, independente do que vai lhe custar. Os crentes, por causa da sua fé, irão morrer, mas não irão se prostrar diante do anticristo. É o que acontece exatamente hoje. Se você for na Coreia do Norte, em outros países, não posso nem ficar falando muito por causa da questão do YouTube, tem crentes agora sendo mortos por causa da sua fé em Jesus. Como eu disse semana passada, aqui no Brasil é bonitinho, o que você é? Sou evangélico. A paz do Senhor Jesus. Não custa nada para a gente. É bonito, hoje é até status, há alguns anos não era status ser crente no Brasil, mas hoje ganha um certo tipo de prestígio. É bonito ser evangélico. Hoje, coincidentemente, caiu um banner lá para mim, no R7, eu cliquei, evangélica que diz que é evangélica, mas que não se considera exemplo para os demais. E ela diz que conheceu Jesus numa igreja pintada de preta, com as luzes, ela cita igual uma boate. Ali eu senti uma coisa diferente, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que eu me identifico agora com a igreja. Eu me considero evangélico, mas eu não quero representar a classe, porque eu não me sinto exemplo. Está vendo como é que é bonitinho ser considerado evangélico? Aqui não. Por causa da fé, vão morrer. E aí diz que deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Poder do anticristo. Verso de número 15, agora Apocalipse 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja, irmãos, ele vai se opor a Deus. Ele vai ser um opositor, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele vai matar, vai perseguir. Serão dias de tribulação para nós. E veja, se levanta tudo o que se chama Deus. Como eu disse,
O anticristo vai suplantar não apenas o único e verdadeiro Deus, mas qualquer religião. A única adoração que ele vai permitir é a adoração a si mesmo. As nações, os povos, as tribos precisam agora adorá-lo. Veja que é diferente da época do imperador romano, porque o imperador romano ele exigia adoração para ele, mas não exclusivamente a ele. O imperador romano ele dizia: todos devem me adorar, mas você pode ter a sua religião. O anticristo, tudo indica que ele vai reivindicar a adoração exclusiva a ele. Não pode ter outra religião. É a ele. E aí você lembra que ele é um imitador de Deus. E o que Deus disse? Vocês vão adorar somente a mim. Qual o primeiro mandamento? Adoração exclusiva a Deus. E é o que ele quer também. Adoração exclusiva a mim. Então ele vai dizer que ele é a resposta do anseio de todas as religiões. Por isso ele se apresenta como Deus. Veja o texto aí, verso de número 4. Ele se apresenta como Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Eu vou explicar o que é isso. Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele se apresenta como o próprio Deus, por isso ele reivindica a adoração exclusiva a ele. Daniel 11:36, eu já li, mas eu quero só repetir. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E vai estar acima, e vai se engrandecer acima de todos. E aí diz o texto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus. Bom, ele quer usurpar a honra e a adoração que deve ser rendida unicamente a Deus. Quem senta no trono? É Deus. O que ele quer usurpar? A adoração que pertence somente a Deus. Essa honra divina. E aqui existe uma discussão bem acalorada acerca desse santuário em que ele se assenta. O termo grego aqui que Paulo utilizou é naos. E alguns teólogos dizem que aqui é tanto uma referência ao templo físico de Jerusalém, quanto também uma referência ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,19, Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Ele usa esse termo naos, ou naos. Então, tem duas explicações aqui. Tem até mais, mas de forma resumida, as principais são essas. Tem uma linha, uma vertente escatológica chamada dispensacionalista, que vai dizer que o anticristo, ele vai se assentar no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Então, o que essa linha acredita? Vai reconstruir o templo de Salomão, vocês lembram? Tanto é que quando o Macedo construiu o templo aqui, nossa, o anticristo vai vir no Brasil, vocês lembram disso ou não? É aqui que vai ser. Teve gente que falou, sabia, país amaldiçoado, vai ser aqui que ele vai colocar, aqui que ele vai se assentar. Então, é umas loucuras, né? Escatologia faz muita gente entrar em delírio. Mas, então, essa linha diz que Satanás, através do anticristo, o anticristo vai sentar-se no trono lá em Jerusalém. A outra linha, que é a linha que eu acredito, é que esse templo aqui é uma referência à igreja, os cristãos, e que ele vai reivindicar ser o Messias, ele vai dizer que é Deus. Então, muita gente que está na igreja, mas que não é crente, esses que estão no meio de toda a igreja, que tem os bodes e as ovelhas, tem o joio e o trigo, estes que não são verdadeiros crentes, mas que dizem ser crentes, estes vão seguir o Messias falso, vão seguir o homem da iniquidade.
Então, ele vai liderar uma igreja apóstata. Assentar-se no templo é reinar, liderar uma igreja. Lembre-se, ele quer o lugar de Cristo, ele quer usurpar. Então, se Cristo tem uma igreja, ele também terá, mas uma igreja de falsos adoradores, que vão se prostrar diante dele. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que dá aí a paz do Senhor, ou graça e paz, não sei. Quando ouvirem o anticristo, porque ele vai ter um poder de oratória, uma persuasão, lembre-se, o anticristo fará milagres, porque ele é um imitador de Cristo. Vou falar disso daqui a pouquinho. Então muita gente, quando vê ele, vai dizer, está aí, ele está falando que é o Messias, ele está falando que é o verdadeiro Messias, ele é mesmo, vamos seguir ele. Imagina esses crentes que são assim, fascinados por milagre. Tem crente que é assim, pôs uma faixa lá fora, campanha do milagre, nossa, ele já vai correndo para lá. Se chegar na cidade, ó, um fulano, um apóstolo, não sei do que revela, que não sei o que faz milagre, ó, enche a igreja. São ávidos por milagres. Imagina a facilidade para enganar um povo desse, que não gosta de Bíblia, que só gosta dos milagres. Ah, o senhor não acredita em milagre? Claro que eu acredito, irmão. Mas eu vivo muito bem sem eles. Eu preciso da Bíblia. Agora, eu creio, eu oro por isso. Mas, enfim, imagine o tanto de gente que vai dar crédito ao anticristo e vai declará-lo como o Messias. Veja, ele vai reivindicar, o texto diz, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele vai se opor a toda forma de adoração, exceto a adoração a si próprio, e ele vai exigir que todos o adorem. Ele vai estar na liderança de um povo apóstata, de um povo que vai se render a ele. Apocalipse 13:4, e muita gente vai adorá-lo. Olha o que diz o texto: e adoraram o dragão é Satanás, viu, irmãos? Que deu a besta é quem? O anticristo, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, olha o que vão dizer da besta, quem é semelhante à besta, irmãos, ele não vai chamar besta, tá? Parece que fica fácil de entender, não. Quem é semelhante a esse homem? Olha como ele prega, a mensagem dele é a mensagem do amor, porque o amor preza pela liberdade. Ele vai mudar as leis. Façam tudo. Façam sexo do jeito que vocês quiserem, com quantas pessoas quiserem. Uma mensagem do amor, bonita, humanista. Ele vai fazer milagres. E aí, olha o que vão dizer: quem é semelhante à besta? E olha o poder, quem vai batalhar contra ela? Ninguém é mais poderoso do que esse homem. Vão adorar. E quando você lê o livro do Apocalipse, o que você vê ali como tema central? Adoração. Nós temos a noiva de Cristo, a igreja adorando o Cordeiro, e temos a igreja apóstata adorando o dragão e a besta, Satanás e o anticristo. E essa adoração será então universal. Capítulo 13, verso 8, por favor. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem serão os únicos que não vão adorar a besta? Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os crentes. Esses não vão se prostrar, esses vão preferir a morte por causa da fé, do que se render à besta, o anticristo. Vamos para o verso 9 agora, porque na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar do verso 5 até o verso 12. E nós vamos ver quem que impede a manifestação do Espírito Santo,
do espírito do anticristo. Quem que impede a manifestação do anticristo? Nós vamos ver que ele já opera, eu já falei um pouquinho sobre isso em 1 João, e vamos ver o fim do anticristo. Como que Jesus vai destruir esse impostor, esse opositor. Mas semana que vem eu quero continuar vendo um pouquinho sobre quem é esse anticristo e como que ele vai agir, o que que ele vai fazer. Verso 9. A esse cuja vinda, ele vai vir, ele vai aparecer, se manifestar, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja, o anticristo vai agir pelo poder de Satanás. Apocalipse 13, 2. Veja que eu estou sempre fazendo conexão com Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, Satanás, dragão, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás dará a esse homem o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Um dia ele ofereceu isso para quem? Você lembra onde? No deserto. Mas se você prostrar e adorar, eu dou tudo. Tudo que você quiser. E o que Jesus respondeu para ele? Quem lembra aqui, irmãos? Ele cita Deuteronômio. Parta-te. Adorar somente a Deus. Mas o anticristo não, o anticristo vai receber tudo. Então o anticristo será regido pelas forças de Satanás, pelos sinais e prodígios. Olha aí, ele vai enganar a muitos. E desculpe-me a redundância em dizer que ele é tanto um opositor quanto um usurpador. Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele quer imitar a Cristo em todas as coisas. E como que Jesus se manifestou na sua primeira vinda? Se manifestou com sinais e prodígios, maravilhas. E o texto diz lá em Atos que ele fazia isso pelo poder de quem? Do Espírito Santo. E o anticristo também vai realizar maravilhas, sinais, prodígios, pelo poder de quem? Satanás. Veja como que há semelhanças, como ele quer de fato imitar, usurpar o lugar de Cristo. Cristo governa a igreja. Deixa eu falar ainda dessa similaridade. O anticristo também quer governar uma igreja. Por isso, vai se assentar no templo de Deus. Ele quer governar. Cristo é Deus. O anticristo também alega ser Deus. Cristo confirmou a sua divindade através de sinais e maravilhas. O anticristo também realizará sinais e maravilhas. Cristo vem pelo poder do Espírito Santo. O anticristo vem pelo poder do espírito de Satanás. Agora Apocalipse 13, 3, eu citei semana passada. Cristo morreu e ressuscitou. O anticristo vai simular uma morte, uma ressurreição. Olha aí Apocalipse 13, verso 3. E uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um simulacro de uma ressurreição. Morreu. E esse homem da iniquidade, ele foi curado, uma espécie de ressurreição, levantou das cinzas e do pó. E o que vai acontecer? Toda a terra vai ficar maravilhada. Por isso que as pessoas vão dizer, ele é o Messias mesmo. Olha aí, igualzinho aquele lá, chamado Jesus. Igualzinho. Morreu, fez sinais, fala bem, prega o amor. Sinais e maravilhas, o primeiro momento vai ser assim, até que ele vai dizer, eu sou Deus, me adorem, quem não adorar está morto. É aonde que começa aí a grande tribulação para muita gente, para a igreja.
falando aí um pouquinho da similaridade. Jesus foi escolhido de Deus para estabelecer o seu reino, redimir o seu povo, renovar a sua criação. Veja Satanás, veja o anticristo, melhor dito. O anticristo é o escolhido de Satanás para estabelecer o seu reino, reunir nele o máximo de pessoas que puder e sujeitar todos a si mesmo. Tudo que envolve os planos de Deus depende da obra de Jesus, o verdadeiro Messias. Tudo que é referente aos planos de Satanás depende do sucesso e das obras do anticristo. Veja que similaridade. Em tudo o anticristo imita Cristo. Por isso ele vai sugerir ser Cristo, o substituto, o Messias. Então ele se opõe a Jesus, mas ele também alega ser o Cristo, o ungido de Deus. Por isso que ele é um homem em quem as pessoas vão olhar para ele com um olhar de esperança. Que inteligência, que sabedoria, que poder, que autoridade. As pessoas vão olhar para ele e colocar a esperança de um mundo melhor, de um governo justo, da libertação da miséria. Então o mundo vai desejar abraçar esse homem, o anticristo. E termino fazendo aqui a menção de que esse anticristo, então, terá tanto um poder religioso como político. As duas coisas. Apocalipse 13, vamos ler do verso 1 a seguir, rapidamente. Ele não é apenas uma figura religiosa. Vira emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você puder, depois leia o restante do capítulo. Mas veja aí que a gente vê que a besta, entre tantas coisas, ela tem chifres, coroas. E na Escritura, irmãos, chifres são símbolos de poder e coroas de autoridade governamental e de rei. Além disso, Apocalipse 13, verso 2 diz que a besta tem poder e um trono e grande autoridade. O verso de número 7 diz que ela tem poder sobre todos os povos, línguas e nações. Em Daniel, lá no livro do profeta Daniel, também fica claro que o anticristo terá um reino. E no Apocalipse capítulo 17 diz que a besta da terra é um rei. O que eu quero mostrar? Que ele tem poder político. Então, olha a história da humanidade. Olhe para trás. Séculos e mais séculos. O que a gente viu? Guerras. As nações divididas, guerreando por poder. Mas vai chegar um momento em que teremos um único governante, um governo mundial. O anticristo é uma realidade política, uma nova ordem mundial, uma unidade global. Eu sei que essa palavra para você já não é nova,
Porque agora, recentemente, na pandemia, nós ouvimos muito. Nova ordem mundial, um governo mundial, um líder mundial. Nós precisamos de um líder que pense a nível mundial, porque as nações falharam contra a vacina, acerca da vacina, contra o vírus. Nós precisamos de um líder. Agora a guerra. O povo não para de falar. Quando que nós vamos ter paz no mundo? Quando as nações vão ter paz? E já se ouve de novo os termos. Nós precisamos de um líder que traga paz ao mundo. Um líder que pense a nível mundial. A besta tem 10 chifres e 10 coroas, que representa uma plenitude de poder, uma plenitude de autoridade sobre todas as nações do mundo. O versículo 3, irmãos, diz que o mundo ficará maravilhado com a besta, o mundo. O versículo 7 que nós lemos diz que ela tem poder sobre todos os povos, línguas e nações. E o versículo 8 diz que todos os que habitam na terra a adorarão, exceto os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Então, o anticristo é uma figura complexa de se entender. Não é simples de entender, mas tem muitas informações que são claras a nós. O mundo está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Notícias estão cada dia mais claras a nós de que o caminho está sendo preparado, pavimentado. A apostasia, cada dia que passa, igrejas apóstatas, o mundo cada dia mais distante. Veja como o mundo hoje enxerga os relacionamentos. Veja como as pessoas de dentro da própria igreja olham a instituição do casamento. Veja como as coisas estão andando. Só quem está cego, só quem está muito mundano, para não ver que as coisas estão acontecendo. Está chegando o grande dia, o dia em que Cristo voltará para destruir o anticristo e todos os que se renderem a ele. E eu faço uma pergunta a você e eu encerro a todos nós. Você está debaixo de qual governo? Do anticristo ou de Cristo? Que isso, pastor? Estou na igreja. Que pergunta tola que o senhor está fazendo para mim? É claro que eu estou debaixo do governo de Jesus. Bom, semana que vem eu vou explicar que ele já opera. Você lembra dos espíritos do anticristo? Eles estão aí. Quem está debaixo do governo do anticristo é fácil identificar. É aqueles que vivem debaixo do reinado do pecado. É aqueles que, mesmo sabendo da lei de Deus, o que é certo, tem prazer no que é errado. É aqueles que, mesmo sabendo quem é Jesus, o negam, não com a palavra, mas com as atitudes. É aqueles que se recusam a viver uma vida de obediência a Cristo, a palavra. É aqueles que dizem, é do meu jeito. A Bíblia diz isso, mas eu faço assim. A Bíblia fala sobre vida santa, sobre se abster da prostituição, mas eu não. Eu fico na prostituição. Eu continuo fazendo sexo e mais sexo e mais sexo, fora do casamento, antes do casamento. A Bíblia fala sobre as obras da carne, os vícios e tantas outras coisas. Eu continuo nelas. É do meu jeito. Eu poderia citar outras coisas. A Bíblia manda eu amar, mas eu continuo com os meus inimigos. Eu continuo me opondo. A Bíblia fala que Deus condena o falar mal do outro, mas eu continuo falando mal das pessoas. Eu continuo me reunindo na minha casa para denigrir pessoas. E tantas outras coisas. Pois bem, possivelmente você está debaixo do reinado do anticristo. Você sabe da verdade,
mas você a rejeita. Você quer um pouquinho da verdade, mas você não quer abraçar toda a verdade. Aonde está? Você está debaixo de qual reinado? Faça essa pergunta para você e responda a você. E saia daqui hoje temendo a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela sua palavra. Hoje aprendemos quem é o anticristo, o que a tua palavra nos fala acerca dele, como ele vai atuar, quais são os seus objetivos. Ó Deus, obrigado porque a sua palavra nos deixa claro que os que são seus, os que pertencem a ti, os que foram comprados pelo teu precioso sangue, jamais vão se prostrar diante desse governo, jamais irão adorar a besta. Mas eu temo, ó Deus, de que ao ouvirmos um estudo como esse, talvez a gente pense num reinado do anticristo apenas futuro, e não nos apercebamos que os espíritos do anticristo já estão aqui nesse mundo, reinando em corações, fazendo com que vidas continuem prostradas diante do pecado, rejeitando o evangelho e abraçando o mundo. Se porventura, Senhor, há pessoas aqui hoje, dentro desse templo, ou que me ouvem através do YouTube no futuro, que reconhecem que vivem uma vida mundana, debaixo da vontade da carne e de Satanás, que essa pessoa a qual o Senhor permitiu que ouvisse tudo isso, possa ser levada ao arrependimento, possa ser nessa noite, nesse dia que ela está ouvindo, convertida, que ela possa nascer de novo, que ela possa confessar os seus pecados, se arrepender e abraçar Jesus Cristo, o único e verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, aquele que nos leva de volta para o Criador, aquele que nos restaura ao Deus vivo e verdadeiro. Faz essa obra, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos.